Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos começando mais uma transmissão aqui do estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos dando continuidade ao que iniciamos na semana passada, onde nós estudamos a introdução do livro e o capítulo 1. Hoje, então, nós vamos estudar o capítulo 2, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. E, inicialmente, eu quero agradecer bastante a cada um de vocês pelas mensagens que enviaram durante a semana, desde o nosso último estudo. Agradeço de coração todas as mensagens tão carinhosas, tanto apoio, tanto incentivo. Recebi também comunicações de pessoas parentes, amigos que residem em outras cidades, dizendo que conseguiram acompanhar por lá, ficaram felizes. Então, estou muito feliz da gente estar continuando aqui hoje. Eu quero só reforçar aquela colocação que disse na semana passada. Se alguém de vocês quiser fazer alguma pergunta em meio à explicação que eu vou passando, o comentário que eu vou fazendo, pode perguntar. Lógico que se eu não souber responder, como não vou saber muito se fizerem, mas a gente procura pesquisar e depois oportunamente respondo. Ou se alguém também tiver algum comentário que acrescente, que reforce a ideia, eu agradeço, tá bom? E só lembrando também que quem não consegue, às vezes, acompanhar online, a gente está disponibilizando os vídeos. A Fernanda está fazendo um trabalho bonito de colocar os vídeos, como ela sempre já vinha fazendo, no canal do YouTube. Tem o canal da Casa Espírita, então você digitando Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, você vai encontrar, então, tem várias palestras e agora vai ter também esses vídeos do estudo, tá bom? Então, eram esses recadinhos primeiramente. Então, a gente vai iniciando, capítulo 2, então, do Evangelho, Meu Reino Não É Deste Mundo. Lembrando, como já disse também na nosso encontro passado, o Evangelho, segundo o Espiritismo, Allan Kardec primeiramente inicia todo o capítulo com um trechinho do Evangelho que se encontra na Bíblia. Ele tira um trecho do Evangelho e aí faz os comentários, a explicação da explicação espírita para esse trecho do Evangelho. Então, neste capítulo, o Allan Kardec começa com um trechinho do Evangelho de João. E ele diz assim: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Então, com essa fala de Jesus, ele está deixando claro que ele habita em um local fora da Terra, deixando claro que existe vida, de alguma forma, fora da Terra. Porque se ele nasceu na Terra e disse que tem um reino em outro lugar que não é daqui, fica bem claro isso. Então, neste capítulo, Allan Kardec trata de um princípio básico da doutrina espírita, que é o princípio da imortalidade da alma. No capítulo passado a gente falou sobre Deus, que é um dos princípios básicos também, e hoje mais um princípio básico, para a gente ver que Allan Kardec
selecionou os capítulos pelo seu grau de importância, por um decorrer do outro. Então ele colocou estrategicamente esses capítulos numa ordem de importância. Tanto é que os 2 próximos capítulos também vão tratar de mais 2 princípios básicos, como a gente vai ver depois. Bom, Jesus então disse que o reino dele não é daqui. E a doutrina espírita nos explica que Jesus habita as moradas celestes, mundos celestes ou mundos divinos, porque Jesus está naquela categoria de espíritos puros. Jesus já está até além, porque Jesus é um Cristo. E os espíritos puros são aqueles que atingiram o mais alto nível, o mais alto grau de elevação. São espíritos que percorreram toda a trajetória evolutiva, como nós estamos fazendo, e atingiram um grau de perfeição que é possível às criaturas, aos filhos de Deus. Então Jesus habita nesses mundos celestes ou divinos, certo? E um outro detalhe importante sobre esse trechinho é que Jesus disse assim: meu reino ainda não é aqui. Quer dizer então que vai ser também, não é? Interessante, porque se a gente lembra da oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou a orar, tem um trecho da oração que diz assim: venha a nós o vosso reino. Ou seja, Jesus nos ensina a pedir que venha, implante na terra o reino do amor, o reino da fraternidade, que é esse reino onde Jesus habita. Então nós precisamos trabalhar para conquistar esse reino aqui na terra também. E depende de cada um de nós. Tá bom? Bom, seguindo ainda adiante, logo em seguida, então, a esse trechinho do Evangelho, Allan Kardec começa a fazer os comentários, que ele comenta sobre esse trecho, então, do Evangelho. E ele dá o título logo no tópico 2, se alguém estiver acompanhando com o livro. No item 2, ele chama de A Vida Futura. E Allan Kardec diz assim, então: por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter, e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Então Jesus está falando aqui da vida futura. O que é a vida futura? É a nossa vida principal, nossa vida, vamos dizer, verdadeira, né? Porque nós somos espíritos imortais. Deus nos criou espíritos, nos criou para vivermos em mundos espirituais, que é a nossa essência. Então, essa é a vida principal. Por isso que Allan Kardec coloca como a vida futura, que é a vida que a gente vai adentrar logo após o desencarne, logo após a morte do corpo. Então, voltaremos para a nossa vida principal. E ele diz também que essa vida deveria ser objeto das maiores preocupações. Por que a gente deveria se preocupar tanto? Porque a doutrina nos ensina que nós chegaremos de volta à pátria espiritual em boas ou em más condições, dependendo do quê? Dependendo totalmente da forma como a gente vive aqui a existência atual. Quanto mais a gente conseguir viver de acordo com as leis divinas, com a lei de amor, com a lei de respeito, com a lei de solidariedade, nós retornaremos em condições melhores ao mundo espiritual, à nossa vida
principal. Por isso que ele diz que deveria ser motivo de preocupação, uma meta. A gente deveria estar sempre atento a essa realidade de que somos espíritos, de como estamos vivendo, sempre fazendo uma avaliação da nossa existência, corrigindo rumos, traçando objetivos melhores. Essa deveria ser a nossa preocupação maior. E Kardec diz também que a vida futura, ele diz assim, é o eixo do ensino do Cristo. Porque tudo que Jesus ensinava, ele se baseava, ele estava se referindo a essa vida futura, referindo a essa vida espiritual. Por exemplo, a gente poderia citar nas bem-aventuranças, Jesus diz aquela bem-aventurança que a gente tanto ouve, né? Bem-aventurados os aflitos, os que choram, os que sofrem, pois serão consolados. Alguém poderia perguntar, mas e aquelas pessoas que nascem sofrendo, passam a vida toda no sofrimento e desencarnam assim? Quando que elas foram consoladas? Então aí que a gente vê que Jesus não está prometendo esse consolo para a existência atual, mas para essa vida futura. E várias outras colocações dele, que ele faz se referindo a essa nossa existência espiritual, que é o nosso principal. Bom, seguindo ainda, depois eu vou ler agora um trechinho, a gente está fazendo apenas uns comentários rápidos, como disse no início da semana passada, é um estudo assim muito básico, sem aprofundamento, destacando as ideias principais do capítulo, tá legal? Já agradeço aqui a Gláucia participando também. A Isabela também já está vendo aí, que legal, um beijo, filho. Bom, no item 3 então, no item 3, logo no início do item 3, Allan Kardec diz assim, apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Então, os judeus da época, eles acreditavam de alguma forma que haveria algo depois da morte do corpo, mas eles não tinham uma noção mais profunda, de um entendimento melhor de como deveria ser isso. Como eles eram muito apegados ainda à matéria, eles imaginavam recompensas para aquele que viveu bem através de coisas materiais, como por exemplo a vitória sobre o seu inimigo, ou se a pessoa não viveu uma vida muito boa, imaginava que ele ia ter como um castigo derrotas ou então calamidades, sempre atrelando a coisas materiais. E o interessante que Allan Kardec comenta aqui sobre essa questão dos anjos, não é? Que os judeus acreditavam que os anjos eram seres privilegiados da criação. Eles imaginavam assim, que Deus teria criado a espécie humana e os anjos à parte. Imaginaria que os anjos seriam seres criados, sempre perfeitos. E a doutrina espírita então vem nos esclarecer que não, que os anjos são aqueles que, espíritos como nós, criados da mesma forma, fizeram toda a sua trajetória evolutiva, como nós estamos fazendo. Passaram por mundos como os nossos, expiações e provas, e foram até chegar ao grau elevado de espíritos puros para se tornar um anjo, mais adiante se tornar um Cristo. Então, porque senão Deus seria parcial, onde haveria justiça em criar alguns de uma forma e outros de uma forma totalmente diferente, né? Bom, nesse mesmo item 3, no parágrafo seguinte, ele diz assim,
Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Então Jesus iniciou aquele povo, despertou aquele povo para essa ideia da vida futura. Mas Jesus não poderia aprofundar esse ensinamento. Aquele povo não estava pronto ainda para receber explicações mais profundas. Eles não compreenderiam naquela hora. Mas o que é interessante disso é que essa semente que Jesus deixou desses primeiros ensinos despertou em todos os cristãos a ideia da vida futura. Porque se nós pararmos para analisar, vamos pensar nos nossos irmãos católicos. Eles acreditam na vida futura, porque eles acreditam que após a morte do corpo, a alma vai seguir ou para o céu, ou para o inferno, ou que seja para o purgatório. Mas aí veja que eles estão acreditando que existe uma continuidade da vida da alma. No entendimento deles, mas é uma crença na vida futura. Os evangélicos também, poderíamos dizer, o evangélico, pelo que sei, acredita que a alma fica aguardando o momento do julgamento final. Mas veja que eles acreditam que existe essa continuidade. Então, todos esses que acreditam na vida futura são espiritualistas, acreditam na realidade espiritual. Mas a doutrina espírita aprofunda esse conhecimento, ela nos dá explicações coerentes e profundas sobre a realidade espiritual. Como ele diz aqui mais adiante, no próximo parágrafo, Allan Kardec diz assim: com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias. Olha que interessante. Então ele está dizendo que o Espiritismo apresenta como uma realidade porque tem testemunhas oculares. Quem são essas testemunhas oculares? São os próprios habitantes do mundo espiritual, os espíritos desencarnados, que vêm nos dizer sobre essa realidade. Eles vêm nos contar como é a vida no mundo espiritual. Como, por exemplo, quando a gente lê o livro de André Luiz, Nosso Lar. Que revolução quando surgiu esse livro. O próprio Chico disse que ficou um pouco até assustado na hora que percebeu tantas revelações, porque vem nos dizer de uma cidade espiritual com organização semelhante à nossa, mas a nossa que é cópia de lá. Uma cidade toda estruturada, com uma organização, com governadoria, mas funcionando impecavelmente. Então a gente vê essa realidade através dessas testemunhas. Mas uma observação que a doutrina espírita nos alerta, porque essas testemunhas oculares, esses espíritos nos comunicam através dos médiuns, né? Através da mediunidade. Mas a doutrina espírita nos alerta bastante para que a gente saiba fazer uma análise de cada comunicação recebida, para ver se essa comunicação é coerente, se a gente pode aceitá-la como verdadeira, e não que vamos confiando em qualquer comunicação que nos chega. Isso é até um alerta importante, porque a pessoa que não tem muito conhecimento de doutrina espírita,
Basta que alguém lhe diga que é uma comunicação espiritual que ela confia cegamente. Como aqui tem pessoas sérias e pessoas desonestas, pessoas que brincam, no mundo espiritual é a mesma coisa. Então pode acontecer de um espírito brincalhão ou até maldoso querer transmitir uma comunicação falsa, nos enganar. Então não são todas as comunicações, a gente vai entendendo isso, que devemos acatar. E Allan Kardec, é lógico, orientou bastante. Antes dele aceitar uma informação do mundo espiritual, ele checava por vários médiuns que se encontravam em diferentes lugares, até em outros países, médiuns que não se conheciam e que diziam a mesma coisa, da mesma forma, não com as mesmas palavras, mas a ideia era a mesma. Então essa comunicação passa a ser aceita. Então dessa forma que ele foi montando e preparando a divulgação do Livro dos Espíritos, que nos abriu toda essa realidade nova. No livro O Céu e o Inferno também, que faz parte das obras básicas, quem não leu, vale muito a pena, que é um livro onde Allan Kardec mostra a diferença daqueles que chegam de volta à pátria espiritual após o desencarne. Então lá ele relata experiências, relata comunicações de espíritos que ele coloca como felizes ou infelizes, deixando claro como existe uma relação muito perfeita entre a vida que teve aqui e a forma como chega ao mundo espiritual, sofrendo a consequência dos seus atos ou recebendo a recompensa das suas boas ações. Então esse livro também aborda bastante a questão da realidade espiritual, dessa diferença que existe entre os espíritos habitantes dessa esfera espiritual. Continuando então, nós não vamos prolongar muito, a ideia é que a gente faça um estudo aí entre 35, 40 minutos no máximo. Passando assim um pouco rápido, mas se alguém, como disse, quiser perguntar, quiser esclarecer mais algum ponto, pode colocar, a gente tenta retornar ou falar melhor. Às vezes a gente pensa uma ideia e não consegue explicar corretamente. Bom, no item 5, recadinhos aqui da Terezinha. Obrigado, Sônia, dizendo que são muito boas as explicações. Agradeço, a bondade sua, não mereço. Bom, no item 5, quem está então com o livro, ele chama o ponto de vista. Ele diz assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, ou seja, homem e mulher, né? Espécie humana, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Então, a ideia da vida futura, ele está dizendo que tem consequências sobre a moralização. É lógico. Quando nós temos contato com as verdades da doutrina espírita, entendemos a lei de causa e efeito, entendemos que a nossa vida, todos os nossos atos têm consequência, é lógico que a gente vai se esforçar para viver cada vez mais de acordo com as leis divinas. E dessa forma, a gente vai se moralizando, melhorando nossa conduta moral. Porque o espírita entende que Deus colocou em nós, espíritos imortais, um mecanismo perfeito que é a consciência. A consciência registra todos os nossos atos. Então não tem como escaparmos de nós mesmos. Isso que é interessante. Tudo que nós fazemos, nossa consciência registra.
e de acordo com a nossa capacidade de entendimento, que diferencia de um para outro, essa consciência nós mesmos vamos exigir de nós a reparação, o reajuste, a correção daqueles comportamentos. Então a gente percebe muito no meio espírita a pessoa que já se cobra bastante e a gente sente assim uma grande preocupação da pessoa a hora que sente que errou. A pessoa não queria às vezes cometer um ato e acaba cometendo esse erro, mesmo estando consciente, às vezes ela não consegue superar essa dificuldade. Mas aí a gente vai entendendo que nós estamos num processo de transformação moral. Como diz Kardec, a gente precisa lembrar disso sempre, que ele fala que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação e pelo esforço que emprega para domar as suas inclinações más. Então ele está dizendo que o bom espírito é aquele que luta contra as suas imperfeições. É aquele que está ciente que erra, mas que está atento para se melhorar, certo? Um grande abraço, Sônia. Obrigado pelo carinho. Então, para quem acredita na vida futura, diz Allan Kardec, mas aqui vamos fazer uma observação. A gente tem conhecimento sobre a vida futura, a gente já entendeu que existe a vida futura. Mas Allan Kardec está dizendo aquela pessoa que interiorizou esse conceito. Aquela pessoa que vive isso em si. Aquela pessoa que acredita piamente nessa realidade. Então ele diz assim, quem crê dessa forma na vida futura, para essa pessoa, a vida corporal é simples passagem. Porque se essa pessoa está ciente que ele é espírito imortal, que ele vai retornar para essa realidade, que ele tem a eternidade pela frente, o que representa poucos anos terrenos. Eu sei que a maioria não consegue enxergar dessa forma, porque nós estamos ainda trabalhando esse conceito para interiorizar isso. Mas quanto mais a gente avança nesse entendimento, dessa realidade nossa, a vida corporal passa a ser vista de uma outra forma, sem muito desespero, como até na fase atual que vivemos. Então ele diz, as vicissitudes não passam de incidentes, quer dizer, as preocupações, os problemas que a gente enfrenta, a gente passa a ver com outros olhos. A gente passa a não se desesperar tanto, porque a gente sabe que é um período apenas, que isso tudo vai passar, que depois nós estaremos numa condição melhor. E diante disso, a morte nada tem de apavorante, porque a morte ainda, no meio em que vivemos, é algo apavorante para a maioria. Mas quando a gente aprofunda esse entendimento, a gente vai entendendo que a morte faz parte de um ciclo, de uma etapa, que nós apenas estamos aqui de passagem e retornaremos para uma vida melhor quanto mais avançamos nessa escalada evolutiva, certo? E ele completa aqui no item 5, então. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Então, quem é essa pessoa que duvida da vida futura? Vamos imaginar aquelas pessoas que se dizem materialistas. O materialista é aquele que não acredita que existe algo após a morte do corpo. É aquela pessoa que é totalmente apegada à matéria. Para ele, aqui, a nossa realidade é tudo. Então, essa pessoa entende
que com a morte do corpo ele deixa de existir. Imagine como é trágico isso. Como deve viver atormentada uma pessoa dessa? Porque ela imagina que só tem esses poucos anos de vida. Então o que ela vai fazer? Vai se agarrar àquilo que tem. Vai tentar viver a vida aproveitando todos os instantes, fazendo tudo o que é possível, porque os bens maiores dessa pessoa são aquilo que ela tem à sua volta, os bens materiais, aproveitar intensamente a vida. Então essa pessoa se apega à matéria excessivamente. Para ela o corpo é tudo. Imagina o desespero para um materialista quando a velhice se aproxima, que o corpo vai perdendo as forças, que o corpo entra num outro processo de degenerescência. Essa pessoa vai entrando em depressão, em desespero, porque ela sente que está aproximando do seu fim. Ao passo que nós, espíritas, que entendemos, não só espíritas, como todos os cristãos espiritualistas, entendemos que a nossa vida prossegue. A imortalidade da alma é o maior presente que Deus nos concede. Pense sempre isso, nós viveremos sempre. A morte para nós, espíritos, não existe. Nós deveríamos sempre repetir isso para nós, porque isso nos dá uma calma, nos dá uma fé, nos dá um entendimento da criação perfeita que Deus fez. É o seu amor por nós. Criou-nos para a eternidade. E no item 6, então, ô Nando, meu amigo, grupo de estudo da Celinha, dá muito desespero, né, Nando? Imagine, eu fico pensando aqui como deve ser a cabeça de uma pessoa numa situação dessa. Creio que deve existir poucos, né? Porque hoje, em geral, as pessoas têm religiosidade, independente de religião, porque o que importa é religiosidade. A religião é um rótulo, porque às vezes uma pessoa até que se diz ateia, uma pessoa dessa pode ter religiosidade, pode estar agindo no bem, pode estar seguindo os preceitos cristãos, porque deve ser muito triste a pessoa que não espera nada. Tanto é que esses, Allan Kardec até comenta, lembrando aqui, que essas pessoas que acreditam que depois da morte não tem nada, muitas vezes a consequência é logo após o desencarne entrar em sono profundo, porque eles imaginariam encontrar o nada e não vão ver nada por um longo tempo, mas até um dia que eles possam despertar. E o pior é que é um sono triste, um sono com pesadelos, com desespero, porque aquela pessoa não acreditou e ela sente a consequência da sua forma de encarar. Tudo é proporcional à forma como encaramos, como vivemos a nossa existência. E aqui no item 6, então, no tópico 6, Allan Kardec diz assim: Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos, condena sim o abuso desses gozos, em detrimento das coisas da alma. Então aqui está bem claro que o problema não porque às vezes o espírita pensa que a doutrina espírita nos passa que devemos rejeitar os bens materiais, viver uma vida mais espiritualizada. Mas não é isso. Os bens do mundo, os bens materiais, nós entendemos que são empréstimos de Deus. Porque nós não somos donos efetivamente. Quando a gente desencarna, não levamos nada do que temos. Então são empréstimos de Deus para que a gente faça todo o bem possível a nós e ao nosso semelhante. Feliz aquele que usa e utiliza os bens terrenos de uma forma proveitosa, tanto para si quanto para os outros,
esse está usando e não abusando. Porque o abuso é quando a gente se torna escravo desses bens. Porque Jesus disse assim, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Aquelas pessoas que infelizmente ainda estão obcecadas pela posse, pelo desejo de ter, de acumular, essa pessoa, para elas, o seu maior tesouro são os seus bens materiais. Então essa pessoa vive presa, vive obcecada pelos bens. E difícil vai ser na hora do desencarne, porque precisa haver o rompimento, a separação com tudo isso. Então, o que é ruim é esse abuso, esse apego exagerado. Fleidiana aí comentando, né, que antigamente era mais frequente apegos aos bens, mas existe hoje ainda, é verdade? A gente vai percebendo o quê? Que está havendo uma melhora, uma contínua, um progresso contínuo, né, em geral na humanidade. A Terra está progredindo porque nós, habitantes da Terra, estamos progredindo. Então tudo caminha para uma evolução. E Jesus disse assim, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Que a gente então esteja vivendo no mundo como usando os bens da terra normalmente, fazendo todo o bem que é possível, mas sem despertarmos da nossa realidade, porque a gente cuida tanto do corpo. Hoje em dia o corpo está em alta, tantas academias, tantos cuidados, alimentação, que são tudo válido, necessário, importante, mas precisamos ver quanto de tempo dedicamos para a alma, ou seja, para nós, espíritos que somos, como esse momento da nossa reflexão aqui é um alimento para a alma, uma leitura edificante, tudo isso são atitudes no bem, tudo isso são alimentos da alma que a gente não deve descuidar. Já estamos então preparando aqui para encerrar. Denise também comentando, né? Quem não acredita na vida futura, como será seu desencarne? Quem não acredita na vida futura. Pois é, então. Essa questão que comentamos um pouquinho, né, Denise? Dessa pessoa materialista. Essa pessoa materialista que acredita que depois da morte não tem nada, ela deixa de existir, muito comumente esse espírito entra em um sono profundo no mundo espiritual. Então ele dorme profundamente durante longos períodos. Dorme por muito tempo e não é um sono pacífico, é um sono com pesadelos. E esses espíritos são tratados no mundo espiritual, são atendidos em colônias onde eles ficam adormecidos. Alguns chegam a dormir por anos, até que eles devagarzinho consigam despertar para a realidade e poder serem orientados para que numa próxima existência possam começar a caminhar o entendimento para a realidade espiritual. Quem comentou também? Não... Ela também. Ah, tá. Foi o mesmo comentário da Denise, né? Que também não acredita em Deus. Bom, pessoal, creio que tá bom por enquanto. A gente está, então, chegamos aqui quase à conclusão do capítulo. Vocês viram que só comentando alguns trechinhos aí, eu peguei aí algumas frases mais importantes para dar uma ideia geral do capítulo. Esse capítulo, ele é encerrado, como todos os outros, com aquela parte que chama Instruções dos Espíritos, que é muito interessante. Todo capítulo tem. São as mensagens psicografadas, que sempre vem uma ou mais mensagens que os Espíritos passam falando a respeito do assunto do capítulo. Ô Isadora, saudade de você, quanto tempo. Tudo de bom, obrigado pela sua presença aqui com a gente também. Então, esse capítulo tem uma mensagem, pessoal, depois se vocês quiserem ler completa, eu vou ler aqui só um trechinho para vocês terem uma ideia de como é bonita a mensagem abordando esse assunto do capítulo.
Essa mensagem foi ditada por um espírito que se identificou como uma rainha de França. Então esse espírito dessa rainha diz assim: uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes, e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. E ela prossegue, mas deixo aí para vocês, se quiserem depois ler, para concluir, para a gente não avançar muito no tempo. Então a gente vai encerrando. Eu quero aqui novamente agradecer cada um de vocês por a lista. Eu que agradeço, Lívia. Muito obrigado. Quero agradecer muito vocês pela companhia, por todo o apoio, pelas mensagens de tanto incentivo, pelo carinho que sempre nos oferece. Vamos então pedir nesse momento que Deus nos abençoe, que Deus e Jesus abençoe cada um dos lares, cada um de vocês. Um abraço também, Ricardo. Que Deus abençoe a todos, que a gente possa permanecer em paz, que a gente consiga manter a serenidade, mesmo diante desses momentos difíceis. Como a gente vai vendo, a Terra está totalmente nas mãos de Deus. Temos que enfrentar as dificuldades naturais de um planeta de expiações e provas. Tudo isso faz parte do tipo de vida desse planeta. Mas tudo isso vai resultar num bem maior. Que a gente siga as recomendações, faça tudo aquilo que é devido por nossa vez, façamos a nossa parte. Mas que a gente não se desespere, não entre com medos exagerados, que a gente mantenha firme a nossa fé. Deus abençoe a cada um, seus lares, que a gente fique em paz, que a gente possa ter uma boa noite. Muita paz a todos vocês. Até um próximo encontro, meus amigos. Muito obrigado.